É um momento difícil para todo mundo, né? Então eu vou pedir para o chefe Paulo comandar aí as telas, conforme eu já havia combinado com ele, e à medida que for passando a tela, eu falo próxima. Ok, chefe Paulo? Faz um ok aí na tela para eu ver. Então vamos lá, a primeira tela. Bom, então é isso, é uma satisfação estar aqui na 29ª edição do Muteco, esse mutirão muito importante para a sustentabilidade e para o meio ambiente. Estava conversando com o chefe Paulo, ele me disse que tem um artigo da lei escoteira que fala que o escoteiro é bom para os animais e para as plantas. Então, é dentro desse prisma que nós vamos conversar aqui, trocar uma ideia. Sustentabilidade, pessoal, há muitos anos atrás dizia-se que era tornar as coisas permanentes ou duráveis ao longo do tempo, com a finalidade de atenderem às necessidades, né? Eu participei, em 1992, de um encontro ambiental muito grande que teve no Rio de Janeiro, pela ONU, Organizações das Nações Unidas, que é a Rio Eco 92. E aí, o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável ficou sendo como? Atender às necessidades das gerações presentes, sem impedir que as gerações futuras também o façam. Ou seja, hoje, depois da Rio +20, que foi um outro encontro em 2012, e atualmente em 2020, e principalmente nesse momento de coronavírus, né, nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, eu acho que o conceito de sustentabilidade ele está ainda maior, mais amplo, e muito mais inerente também ao ser humano, às relações humanas, e àquilo que seremos daqui para frente, principalmente depois dessa pandemia, esse momento tão difícil, todo mundo se reinventando. Próximo slide. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, vamos pensar assim, o que seria naturalidade? Naturalidade é uma ação natural. O que seria brasilidade? Brasilidade seria ser brasileiro, ter o Brasil. Então, o que seria sustentabilidade? É ter uma ação sustentável, tá? E o que é uma ação sustentável? É uma ação que pensa em preservar aquilo que a gente tem hoje, para isso se manter lá na frente, para poder ajudar as gerações lá da frente, ok? Então, quando uma ação ela tem os 3 pilares que a gente fala, o pilar econômico, a questão financeira, do dinheiro, o pilar social, a questão da saúde, das relações entre as pessoas, das amizades, e as questões ambientais, questões de ecologia, dos animais, das plantas e da natureza, essa integração, quando uma atitude tem essa interação, essa ação é uma ação sustentável, ok? Então, vamos para o próximo. Próximo, isso. E hoje, nós estamos passando uma questão ambiental muito difícil, né? Vocês sabem, vocês que estão aí todos conectados aí com os seus aparelhos de smartphone, casa, na televisão, bastante tufão, seca em alguns lugares, é muita chuva em outros lugares, e é desmoronamento, deslizamento. Agora, por exemplo, vocês veem, com essa diminuição dos carros nas ruas, como que a poluição do ar ela diminuiu, né? Então mostra como que na época de normal, como que os carros poluem tanto, né? E aí eu aproveito para valorizar a figura de vocês, escoteiros, né? Que tem esse olhar humano, esse olhar
para a natureza, e olhar para as sustentabilidades aí nas suas reuniões, nos seus a questão ambiental, hoje, ela é muito importante. E agora, nesse momento do coronavírus, que nós estamos percebendo como que as coisas mudaram, como que a vida pode ser diferente, né? Então, próximo... Então, o vídeo, o chefe Paulo está com dificuldade em passar os vídeos, né? Então, eu vou pedir para ele depois mandar esses links para vocês, e aí vocês assistem esses vídeos, tá bom? Aqui era um vídeo dizendo da natureza, o quanto que tudo na nossa vida, os mares, os oceanos, a terra, o planeta, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, tudo está ligado, ok? Próximo slide, chefe Paulo. E é isso, porque tudo faz parte da natureza. E a natureza, vocês sabem, ela tem 4 elementos, que é a terra, o ar, a água e o fogo, né? Eu diria que para essa abordagem nossa, vamos considerar o fogo como aquilo que nos dá energia, aquilo que nos motiva, tá? E esses elementos da natureza, eles estão em todas as coisas, em tudo, nas plantas, na terra, nos árvores, nossas comidas, nas águas, e estão principalmente dentro de nós. E é aí que é importante essa visão e esse entendimento, porque o nosso sentido de preservação é entendendo que preservando o próximo, preservando o outro, nós também estamos preservando a nós mesmos. Então, tudo é ligado. O ar tem o gás, tem o vento, e nós precisamos do ar para respirar o oxigênio que nos faz mover. É pelo ar que sai o gás, por exemplo, o gás que afeta a poluição. Então, esse controle, esse carinho e esse cuidado tem que estar dentro de cada um de nós, pois é dentro de nós que está a natureza. Próximo slide. Próximo. E é isso. Então, como eu estou falando, tudo está conectado. Eu gosto dessa foto embaixo, dos amigos conversando em cima de uma caçamba de lixo, por quê? Eles são de uma cidade grande, não tem área verde, né? Vocês que são aí da região de Campinas, vocês que procuram conhecer os parques, as florestas, vocês têm um entendimento. E às vezes as pessoas que estão numa cidade urbana, com bastante cimento, bastante concreto, não tem essa percepção. Só que dentro da cidade você também tem os lagos, você também tem os rios, você também tem os ventos. Então, essa visão do planeta, essa visão do espaço, dizendo que tudo está conectado, é fundamental. Próximo slide. E aí, pessoal, o que, que nós somos? Nós somos o que nós consumimos. Eu sempre brinco, né? A gente fala bastante isso em reuniões, e quando você compra um produto, você casa com ele. Você casou com aquele produto. É a sua responsabilidade. Então, o que, que você vai fazer com aquilo que você consome? Tem aquilo que é o alimento, mas tem aquilo que é... Né? Então, tem que dar uma destinação adequada para isso. Ok, chefe Paulo? E as pessoas falam, pô, a destinação é o lixo. Mas não existe lixo, porque tudo, o planeta todo, é uma coisa só. Então, se eu jogar algo no chão aqui, eu estou afetando lá na China, lá na Austrália, lá nos Estados Unidos, porque eu estou afetando o meio ambiente de alguma forma. Vocês podem ver o vírus, o coronavírus, o que ele está nos ensinando. Começou lá na China,
e ele chegou aqui no Brasil e está causando tanto problema. E assim é também o lixo, né? Mas aí não vamos chamar de lixo, vamos chamar de resíduo, tá? Porque o lixo é quando você joga para fora e não existe fora. Próximo, chefe. Bom, e que tipo de resíduo que nós temos? Nós temos os orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos seria aquilo que vem da natureza, os alimentos, né? Porque todos os alimentos vêm da natureza, as frutas, as plantas, as carnes, as proteínas. Então, os orgânicos é aquilo que você, de uma certa forma, pode devolver para a natureza, tá? Que ela faz o ciclo. E os inorgânicos são aqueles materiais. Por exemplo, o celular, depois que você usa, ele é um descarte inorgânico, né? Só que ele tem que ter um descarte adequado, ok? Material de limpeza, material de construção. Então, o inorgânico, uma fábrica que tem lá os seus produtos, a tinta. Então, nós temos dois tipos de resíduo, o orgânico e o inorgânico. E qual que polui mais? Qualquer um dos dois polui, depende da forma como ele é descartado. Tá? Eles têm um tempo de decomposição. Próximo, chefe. Aí eu relacionei aqui, nesse slide, alguns produtos com seus tempos de composição para nós fazermos uma reflexão em cima. E depois também, posteriormente, aí vocês conversarem sobre isso, né? Vocês podem ver, por exemplo, um jornal que é de papel, papel mais fino, de 2 a 6 semanas ele se decompõe, tá? Ele vai para a natureza. Agora, lógico, jogar, por exemplo, um jornal dentro do mar ou dentro do rio, o peixinho vai lá e pode comer esse resto de papel. E ele pode se contaminar. Porque no jornal, por exemplo, você tem tinta. E depois vem o ser humano comer esse peixe, ele vai comer um alimento infectado. Né? Então tem que tomar muito cuidado com os destinos adequados. Né? Eu vou destacar aqui o plástico. Por que o plástico? Porque o plástico vai, o que nós quase todo dia pegamos, garrafa PET. Eu estou aqui tomando minha água na garrafa PET, vou dar um golinho no instante. Né? O plástico está em tudo. O plástico está no celular, ele está no computador, ele está na televisão. E o plástico tem um período de decomposição de 450 anos. Por isso, que quando não utilizarmos mais um produto de plástico, nós temos que observar bem qual que é o destino disso. Né? Existe uma legislação no Brasil, que é a legislação da logística reversa, que chama Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. Vale a pena depois vocês, à medida que forem se aprofundando nesses temas, irem conhecendo essas leis, né? E ver se aquele produto que você comprou de plástico, ele tem um retorno adequado, né? Porque muitas vezes prefeituras, aqueles órgãos que colhem os resíduos, eles jogam num lixão esse plástico. E esse plástico vai ficar lá até 450 anos, degradando o meio ambiente e causando um grande problema. O vidro me surpreende porque ele tem 1 milhão de anos para ele se decompor. O vidro é feito de água e areia, basicamente. Agora, o rio, ele causa um problema ambiental sério se ele vai para os mares, rios e oceanos. Né? Então, procura ver se aquele líquido que nós compramos, a garrafa de vidro está tendo uma reciclagem, um reaproveitamento adequado. Tá? Eu sou pró a utilização de vidro, desde que esse vidro seja bem reaproveitado. Ok, pessoal? Próximo, chefe. Eu acho que o chefe Paulo... Isso, chefe Paulo, tá bom aí? E quais são os tipos de tratamento desses resíduos? Né? Na figura 1,
A gente vê aí nos prédios, nos condomínios, nas ruas, nos supermercados, os chamados ecopontos, né? Então, você tem ali, dividido por cor, aquilo que seria para plástico, aquilo que seria para metal, aquilo que seria para papel e aquilo que seria para resíduo orgânico, né? Ah, e tem também o material eletrônico, elétrico. Então, esses ecopontos, por cores, que eu vou falar mais adiante, ele procura coletar esses resíduos de forma adequada, porque aí fica mais fácil para a prefeitura, para aquela empresa que está coletando o lixo, fazer a destinação correta. E qual que é essa destinação? Basicamente, nós temos três formas, que é a reciclagem, é a incineração, que seria a queima de alguns produtos, né? E você tem os aterros, ou os lixões, aqueles lugares horríveis, que vai um monte de resíduo para lá. Você tem o aterro de classe 1 e o classe 2, ou seja, aqueles que têm mais risco para a saúde, os resíduos, por exemplo, industriais, hospitalares, que podem causar doença, e que são os resíduos domésticos, aqueles resíduos menos tóxicos, né? E aí fazem as separações. Na figura 3, a gente vê um gráfico com as setas, né? Então você tem ali as fontes. Então você tem o lixo doméstico, o industrial, o hospitalar e outros. Ele pode ir tanto para o transporte normal do resíduo, como ele pode ir para a coleta seletiva, ok? Chegando na parte da coleta e transporte de resíduo normal, ele tem duas formas. A forma de tratamento, né? Que você tem a separação, a compostagem, a incineração ou a queima, tá? Esse tratamento, alguns podem ser recuperados, alguns objetos, por exemplo, minerais ou metais que estejam contaminados com gases tóxicos, metais diversos, compostos orgânicos, ou aqueles que simplesmente vão ser descartados. Ou seja, eles podem ser inertes, eles não têm mais utilização nenhuma, cinzas, ou eles podem ser até transformados e entrarem de novo no ciclo da economia, e voltando lá para a indústria, para a fábrica, às vezes como matéria-prima para algum novo produto. E abaixo, no vermelho, nós temos aquilo que seria o aterro industrial, o aterro ou o aterro de inertes. Seriam três tipos de aterro, né? Indo lá para cima, voltando para a coleta seletiva, ela também junta no mesmo ciclo, que tem o que é reciclado e o que é recuperado, ok? Então, esses são os tipos de tratamentos básicos de resíduos. Nós temos tanto as empresas privadas, que fazem esses tratamentos, como temos as prefeituras, os órgãos públicos, tá? E tem algumas empresas que, dentro das suas próprias fábricas, próprias plantas industriais, eles já fazem o tratamento lá dentro, porque muitas vezes, muitos dos produtos da sua produção, eles reaproveitam no ciclo produtivo. Próximo, chefe. Bom, e voltando aqui para a nossa situação dos tratamentos, nós temos os chamados 3Rs, que é um conceito, né? Então, esse conceito 3Rs, ele pode ser aplicado tanto na nossa casa, no escritório, na indústria, na fábrica, no dia a dia, tá? Já até temos hoje o conceito 5R, mas eu não vou falar aqui, porque o 5R ele é baseado no 3Rs. E o 3R é a base desse estudo sobre resíduos. Tá? Então, o que seriam os 3R? Seria reduzir, reutilizar e reciclar. O que é reduzir? Reduzir é basicamente quanto ao consumo. Então, se eu posso consumir menos e ter uma produtividade melhor, né? Se eu posso reduzir também o meu descarte de resíduos, tanto na compra, na entrada, como na saída, a redução tem que ser bem analisada.
porque isso impacta o quê? Lembra lá no comecinho da minha palestra que eu falei da sustentabilidade? Impacta tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Vou dar um exemplo. Se eu reduzo a minha compra de recursos, vão ter mais recursos disponíveis na natureza e para as outras pessoas. Ao mesmo tempo que, se eu descarto menos, eu também estou impactando menos a natureza e deixando que as outras pessoas, o social, tenham condições também de aproveitar melhor desses produtos. Então, a redução serve tanto na ponta de entrada como na ponta de saída. E o reutilizar? O reutilizar é muito importante. O reutilizar hoje, por exemplo, se fala muito em economia circular. Tá? Vocês vão estudar isso aí adiante, né? A gente fala de circularidade. Então, reutilizar. Às vezes, um produto, por exemplo, de garrafa PET, ele pode virar um lustre, ele pode virar vassoura, ele pode virar uma série de produtos. Então, o reutilizar evita com que eu compre um novo produto. E muitas das indústrias, elas reaproveitam os materiais no próprio processo produtivo delas. Tá? Do lado aí, nesse slide, vocês podem ver os símbolos dos materiais. E esses símbolos, eles têm que estar muito dentro da imagem e da cabeça de todos nós, porque nós somos os consumidores. Né? E quando a gente procurar comprar os produtos, verificar se esses símbolos fazem parte desses produtos lá nas suas embalagens, porque mostra que aquela empresa ela tem um compromisso com a sustentabilidade, porque quem determina o mercado somos nós, independente da idade, desde um pequenininho que precisa comprar fralda até um idoso que precisa comprar às vezes mais remédio. Então, é muito importante ficar atento, porque a indústria produz e quem compra somos nós. E a responsabilidade não é só da indústria, a responsabilidade é nossa. E como eu falei, quando você compra um produto, você casa com ele. Próximo, chefe. Bom, e a reciclagem, né? Vamos falar de reciclagem, né? Eu até tenho uma camiseta aqui, eu vou levantar, né? Isso é um projeto que chama Sou Resíduo Zero. Está aí o Fernando, que coordena o projeto, eu convidei ele para participar aqui dessa palestra, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, Sou Resíduo Zero, e ele busca o zero de resíduo chegar lá na ponta final, que é o aterro. Né? Como? Através da reciclagem. E a reciclagem no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, somente 3%, somente 3% do lixo doméstico é reciclado, apesar de todas as campanhas que a gente tem. Tá? Ou seja, 97% ainda tem que ser reciclado. Então, é muito importante, é um desafio. Os escoteiros é um grupo grande, existem outros grupos de escoteiro, como o chefe Paulo me explicou. Então, essa consciência, esse engajamento de vocês com esse tema, com esse item, é bastante importante. Né? A reciclagem ela gera empregos, existem cooperativas, grupos de trabalhadores associados, unidos, que, antes do resíduo ir para o aterro sanitário, eles fazem essa separação, eles juntam em fardos, por exemplo, como vocês podem ver aí na foto, tem os fardos, né? Essas coisas amarradas, e aí eles revendem isso. E nessa venda, eles recebem recurso, dinheiro, para as suas rendas, para as suas famílias. Então, isso gera bastante emprego. Aqui na Grande São Paulo, nós temos mais de 5.000 pessoas que vivem da reciclagem. Temos grupos aí no Brasil inteiro. Então, estimular a reciclagem é muito importante. E como é que estimulamos? Quando nós, como consumidores, procuramos comprar produtos
que tem na sua linha de produção, na sua fabricação, esse processo da reciclagem. Próximo, chefe. Bom, e aí tem muita coisa que às vezes não é reciclável, tá? Só que ela não é reciclável, mas ela tem que ter um destino adequado. Nós não podemos, por exemplo, simplesmente descartar e que a prefeitura ou o caminhão de resíduo leve lá para o aterro. Não, temos que exigir das nossas autoridades, dos nossos gestores, dos nossos pais, que são os adultos também, muitas vezes, e que de todos nós, que saibamos que esses produtos estão tendo um destino adequado, né? Então, por exemplo, quando você fala de papel, está lá na primeira linha, nós temos lá os jornais e as revistas, tá? O jornal e a revista, ele pode entrar num processo de reaproveitamento. Já as fitas adesivas, como elas têm, por exemplo, cola, elas têm tinta, elas têm um processo químico, fica mais difícil para elas serem recicladas, tá? Às vezes, muitas vezes, elas vão ter que ser incineradas, queimadas. De caderno, por exemplo, você tem o papel carbono, mesma coisa, é um papel que tem tinta, ele tem todo um processo químico e seria muito custoso para ele ser reaproveitado, além dele causar um dano ao meio ambiente. Agora, a folha de caderno, muitas vezes você vai ver machê, tem agenda com papel reciclado, tem um calendário feito de papel reciclado. Então, procurar feito de reciclar, né? O plástico, né? Como eu tinha falado, por exemplo, a garrafa de refrigerante, que é a garrafa PET, hoje o fio da garrafa PET serve até para fazer camiseta. Essa camiseta que eu estou aqui, por exemplo, ela é feita também com fio de PET, com algodão. Então, a gente tendo esse olhar, a gente consegue ser um consumidor melhor e estimular essa economia, tá? Que essa economia ainda é muito pequena, ela tem que crescer muito e vai crescer. E vocês que são hoje os mais jovens, que estão aí entrando no mercado de trabalho, que vão estimular isso, ok? Depois eu quero que vocês estudem essa tabela, conversem aí com seus chefes, com seus mestres, com outros escoteiros, e discutam qual que seriam os produtos que vale a pena reciclar ou não vale. Pois sobre todo produto, é uma reflexão. Não esqueça, quando você compra um produto, você está casado com ele. Próximo slide, chefe. E aí, como eu falei, né, tem as cooperativas, tem as empresas, e existem os processos tanto manuais, o Sou Resíduo Zero, por exemplo, ele faz a separação lá num evento. Ou, por exemplo, hoje em dia você vai num shopping center, tem aquela sala de alimentação grande, tem lá algumas moças já separando o alimento orgânico do plástico, do papel, e já vão colocando nas lixeiras adequadas, então já é uma separação prévia. E dali já vai para uma central de reciclagem. Essa central de reciclagem tem aí uma foto de uma esteira, gera emprego, gera renda. Isso é muito importante. E dentro lá daquele prisma que eu falei nos 3 R's, do reduzir, do reutilizar e do reciclar. Pois o consumo consciente somos nós. É você que tem que ter esse consumo. Próximo, chefe. E aí eu mostro aí a importância da coleta seletiva, como eu já falei, né? E essa separação, ela se torna ainda mais importante quando ela é feita dentro de casa, no caso do resíduo doméstico. E no caso das empresas e das indústrias, dentro das indústrias. Pois o quanto menos isso for para a rua, mais vidas estará salvando, né?
O plástico que pode ser reciclado, pode ser reutilizado, ele é usado principalmente na indústria farmacêutica, na indústria cirúrgica. Então, é muito importante ter essa imagem do ciclo, ok? A própria sacolinha plástica, aproveitei para pôr aí um exemplo de reutilização, né? Às vezes você está engessado, você põe a hora que você vai tomar banho, você utiliza a sacolinha, né? Para você carregar um objeto que você pode pôr lá dentro da sacola. Agora, por exemplo, quando a gente tira a nossa máscara, tem que usar máscara, hein, pessoal? Quando a gente tira a nossa máscara, a gente põe dentro da sacolinha plástica. Isso tudo é um outro uso, porque aquela sacolinha plástica, que às vezes era só para pôr a compra do supermercado, ela serve agora para pôr a máscara que nós estamos usando, né? E uma coisa sobre a máscara, eu queria fazer uma observação que muita gente pergunta, né? A máscara, pessoal, tem que ir junto com o lixo doméstico, com o resíduo doméstico, ok? Ela não vai com o resíduo reciclado, porque se a gente colocar a máscara junto com o reciclado, lembram daquela esteira que eu mostrei anteriormente? As pessoas que vão estar lá manipulando aquela esteira podem ter contato com a máscara, e a máscara pode ter o vírus, e a gente pode contaminar essas pessoas. Portanto, esse tipo de resíduo, no caso, que pode ter o risco de ter o vírus do coronavírus, a gente tem que mandar junto com o lixo comum, aquele que vai para o aterro, tá bom? É importante isso. Os condomínios têm que fazer essa orientação, porque eu vejo muitas vezes que se misturam os lixos. E, lógico, pôr a máscara dentro do saquinho de plástico sempre. E sempre lavando a mão com algodão não, desculpa, com sabão ou álcool gel. Próximo, chefe. Bom, aí vamos falar agora de reciclagem de comida, reciclagem de alimentos, ok? O chefe Paulo comentou comigo que vocês vão fazer um trabalho de composteiras, muito bacana. Composteira dá para você ter, às vezes, dentro de casa, num apartamento pequeno. Basta você ter 3 gavetas para trabalhar junto com as minhocas, com o minhocário. Isso é bem bacana, porque esse adubo, essa terra que vai ser criada lá no recipiente de baixo, ele vai servir para hortas, que você pode ter dentro de casa. Muito legal, né? E em grande volume, o resíduo zero, por exemplo, faz a separação de alimentos em restaurantes, em eventos. E isso volta para a sociedade como um adubo, às vezes numa praça, que precisa fortalecer as árvores, fortalecer as plantas. Alguns aterros sanitários têm as chamadas leiras, 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 que fazem aquelas montanhas de terra com restos de alimentos, e depois de um período que aquilo fica no sol, fica sofrendo um processo ali de gaseificação, né, e de oxidação também, e aquilo se transforma numa terra muito rica, que pode ser usada na agricultura. Então, volta para a geração do próprio alimento que nós consumimos. Vejam como é importante, pessoal, como é importante essa visão do tudo. Comecei falando lá do planeta, da Terra, do continente, do país, da nossa cidade, da nossa rua e da nossa casa, e daquilo que a gente consome, e do nosso olhar para o próximo. Então, essa questão de nós sermos consumidores é o que induz a sustentabilidade. E é cada um de vocês. Não espere a atitude do outro. Você que tem que ter atitude. Você tem que ser o seu exemplo para si mesmo. Tomar um banho que consuma menos água. Tá bom? Próximo, chefe. E aí, eu adoro essa foto, que eu chamo de produtos verdes, né?
você vê ali embaixo uma prancha de surf feita de garrafa PET. Essas sandálias são feitas de restos de pneu, né? A bicicleta de papelão reciclado, tá? Hoje nós já temos até bicicleta de bambu, né? Esse óculos é em braille, né? O óculos, você vê que do lado ele tem uma sensação de braille, né? E ele é feito de plástico reciclado. Então, encerrando aqui, está dentro de cada um de nós. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, quero agradecer a atenção de vocês, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, e espero ter aí contribuído para algumas reflexões e quero aprender muito mais com vocês ainda. Olha, mais uma vez aí, obrigado, Arthur, aí